Nesse vídeo eu vou continuar o assunto de filtros digitais. Vou apresentar o desenvolvimento de um projeto e a sua implementação. No vídeo anterior, eu apresentei a teoria de como fazer o projeto de um filtro digital partindo do filtro analógico. Foi mostrado através de um exemplo de um filtro passa-baixas de primeira ordem. Agora eu vou fazer o exemplo de um projeto e também mostrar como realizar a implementação em um microcontrolador, mostrando o resultado do funcionamento deste filtro. A aplicação que eu vou apresentar é a utilização do filtro como uma forma de reduzir o ruído da leitura de um sensor de temperatura. No caso, eu vou utilizar um TMP36, mas poderia ser um LM35, que é um sensor bastante parecido. E o objetivo do filtro é reduzir o ruído que é capturado durante a leitura do sinal analógico do sensor. Para esse projeto, as definições que eu vou utilizar são a frequência de corte de 1 Hz para um filtro de primeira ordem, passa-baixas, e a frequência de amostragem do sinal analógico vai ser de 20 Hz, ou seja, um intervalo de amostragem de 50 milissegundos. Os passos ou o roteiro para esse projeto são os seguintes. Primeiro, fazer o projeto do filtro no domínio analógico, em domínio da frequência, aliás, utilizando a ferramenta disponível online que eu mostrei no primeiro vídeo. Depois de se ter esta função de transferência, nós vamos fazer a conversão dela para a representação em espaço de estados e, em seguida, realizar a conversão do domínio contínuo para o discreto. E depois, por último, programar o código C deste filtro e implementar ele no microcontrolador. A função de transferência ela vai ter este formato, que é dado pelos valores do capacitor do resistor, no caso do filtro analógico, e sendo C a capacitância em Faraday e R o valor da resistência em ohm. E seria um filtro equivalente a este circuito que é mostrado aqui na tela, um circuito RC bastante simples. Para o projeto do filtro analógico, vou utilizar esta mesma ferramenta que eu apresentei anteriormente. Acessando este site, nós temos o desenho do filtro RC com a sua função de transferência representada. Aqui eu posso escolher o valor do resistor e o valor do capacitor e ele calcula para mim o filtro. Porém, eu tenho a opção que eu vou utilizar para esse projeto, que é escolher a frequência de corte, que eu defini como sendo 1 Hz, e o valor do capacitor, que eu vou escolher 10 micro, que é um valor bastante razoável para a frequência de 1 Hz. Então, se eu colocar 10U, que seriam 10 micro, e essa frequência de corte, ele vai calcular o valor do resistor e a função de transferência quando eu clicar em calcular. Assim, eu obtenho um valor de 16 kΩ e a resposta real do filtro vai ser praticamente 1 Hz, como eu selecionei, ele faz um pequeno arredondamento. E o que me interessa aqui principalmente é esta função de transferência GDS. Claro que eu posso olhar também o diagrama de Bode, que é a análise em frequência, para eu ver a atenuação do filtro conforme a frequência varia. Observando que o ponto de menos 3 dB, que é a frequência de corte, vai estar em aproximadamente 1 Hz. 1 n a 0 vai ser mais ou menos esse ponto aqui, o início da frequência de corte do filtro. E aqui o diagrama da fase, em torno de menos 45 graus na frequência de corte. Com o cálculo da função de transferência, utilizando a ferramenta online, voltamos para os dados do nosso filtro, os dados do filtro analógico, que são aqui resumidos com a função de transferência, GDS, que ficou em 6,25 dividido por S mais 6,25. Aqui também eu mostro o diagrama de Bode, que é a análise na frequência,
conforme foi visto online, onde a frequência de corte do filtro está em 1 Hz e a fase em menos 45. Seguindo os passos do projeto, vamos converter a equação de função de transferência para espaço de estados, nesse formato que é mostrado aqui na tela, de x ponto igual a x mais bu. Nesse caso, são valores escalares, por ser um filtro de primeira ordem, então o meu valor de A e o de B são de 6,25, porque o filtro tem ganho unitário. Logo, a representação no domínio discreto, que é a próxima etapa do projeto, ela é mostrada aqui, xzk mais 1 igual a AD xzk mais BD UDK, sendo que o AD e o BD são as versões numéricas em tempo discreto da matriz A e B do tempo contínuo. O valor de C vai ser unitário nesse caso, até porque é um escalar, e a matriz A discreta é calculada como sendo a identidade menos a matriz A no domínio contínuo multiplicada por TS. Lembrando que eu estou utilizando a denominação de matrizes porque essa representação ela é genérica, ela pode ser utilizada para ordens maiores do que 1, e aí esses valores de A e B são matrizes e não mais escalares. Então eu tenho esses cálculos da matriz A discreta e da matriz B em função do TS, que é o meu sample time, que eu defini lá no início, nas diretrizes do projeto, como 150 milissegundos, ou 1/20 Hz. E aqui eu faço os cálculos do A discreto e do B discreto, eu obtenho o valor numérico, com C igual a 1 me resulta na equação de diferenças xzk mais 1 igual a 0,6875x mais 0,3125u. Logo, a equação que eu vou implementar no microcontrolador é esta aqui mesmo, sendo o x a variável de estado do filtro e u a variável de entrada do filtro. E no caso o y, que corresponde ao xzk, é a minha variável de saída do filtro. Resumo da implementação, o que é importante, a equação foi discretizada com 50 milissegundos de intervalo, então deve-se considerar isso na hora de implementar. A melhor maneira, ou a maneira que fica mais correto é utilizar uma interrupção do microcontrolador com esse intervalo de 50 milissegundos para realizar a leitura do conversor analógico digital e fazer a equação do filtro avançar um step. Para eu testar esse filtro antes de implementar, eu fiz uma simulação que é mostrada aqui com um sinal U com alguns picos de ruído e uma saída Y, que corresponde à saída do filtro, mostrando que ele é capaz de reduzir esses picos de ruído. Ou seja, eu estou verificando que o meu filtro está funcionando, eu vou para a implementação no código C. Aqui eu mostro o exemplo que eu fiz, foi uma função que eu chamei de LPF, que ela recebe como argumento a entrada proveniente do conversor analógico digital, já convertida para a temperatura. Então eu tenho o sensor TMP36, eu realizo a conversão AD do microcontrolador, eu converto esse valor lido em temperatura e eu passo para essa função para que esse valor passe pelo filtro. Importante notar aqui que essa variável x ela é o estado do filtro, ela é uma variável permanente, então por isso eu utilizei o static, ou ela deve ser global porque ela não pode perder o valor entre as interações do filtro. Cada vez que essa função é chamada, ela vai utilizar o valor anterior do x. E claro, eu posso inicializar esse x com o valor aproximado da temperatura que está medindo, que vai reduzir o tempo de transitório de acomodação do filtro. E aqui eu tenho a conta, que corresponde à equação de diferenças que eu mostrei anteriormente do filtro, e a função retorna a saída y, que é a saída do filtro. Aqui eu tenho uma figura mostrando como eu fiz a implementação deste filtro com um microcontrolador STM32F103, com um sensor de temperatura ligado diretamente a uma entrada analógica.
Nessa figura eu fiz uma plotagem dos sinais lidos diretamente do sensor, que é esse cinza. Ele é a leitura direta do TMP36, feita através do conversor analógico digital, na qual se percebe que tem ruídos, bastante picos, acima e abaixo da média ao longo do tempo. E também em preto é mostrada a saída do filtro digital, ou seja, o mesmo sinal analógico do TMP36 passando pelo filtro, ele se torna muito menos ruidoso. Para comprovar ainda mais essa efetividade, aqui é mostrada a análise em frequência através da FFT desses dois sinais, onde se verifica que a amplitude do sinal sem ser filtrado, que é esse cinza, ela tem um ruído constante em toda a faixa de frequência. Como eu utilizei uma amostragem de 20 Hz, eu consigo fazer uma FFT de 0 até 10 Hz. Eu verifico que em toda a faixa ele tem uma amplitude de ruído constante. Enquanto que o sinal filtrado, que é mostrado aqui em preto, a partir da frequência de 1 Hz ele tem a amplitude do ruído reduzida, devido à ação do filtro, ou seja, eu reduzo ruído acima da frequência de corte de acordo com a reta de inclinação de ganho do filtro que foi mostrada no diagrama de Bode. Aqui não fica mostrado, não é apresentado, mas em 0 Hz, pontualmente em 0, eu tenho a amplitude do sinal de temperatura, que é o nível CC, que no caso foi em torno de 18 graus. No primeiro vídeo foi apresentada a teoria de projeto de um filtro passa-baixa de primeira ordem, partindo do circuito analógico e realizando a discretização. Nesse vídeo eu mostrei um exemplo desse projeto, fazendo todo o processo de projeto, de simulação e implementação, mostrando o resultado, comprovando o funcionamento do filtro. É claro que existem diversos outros tipos de filtros digitais e outras formas de se realizar esse projeto. Além disso, para esse mesmo filtro passa-baixas, ele pode ter ordens superiores, de forma que ele vai atenuar mais acentuadamente as frequências acima da frequência de corte. Se você gostou, tem alguma sugestão ou quer deixar alguma informação adicional, por favor, coloque nos comentários. Até mais!